Hoje você vai aprender. Hoje eu respondo duas perguntas. A primeira pergunta é sobre Caim, se ele ainda está vivo. E a segunda pergunta é sobre a linhagem da serpente. É uma pergunta que eu recebo praticamente em todos os vídeos, tá? Então hoje você vai saber sobre Caim, tá? Eu vou comentar um pouco sobre essa história e nós vamos esmiuçar, destrinchar a Bíblia, tá bom? E vamos chegar a um consenso, a uma conclusão através da própria Escritura, tá bom? Falado disso, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, tá? Esse e-book aqui, ele tá disponível no Telegram. Você pode baixar ele gratuitamente, tá? Tá lá no Telegram, participe. Agora, nós temos também a versão premium, tá? Deste vídeo e deste e-book. Por que que eu não coloco a versão premium no YouTube? Porque simplesmente não existe mais liberdade de expressão. As redes sociais não permitem mais que a gente possa expor a nossa pura e singela opinião. Se nada for parecido com politicamente correto, simplesmente a opinião não é aceita. Então você vê vídeos de bunda para cima, bunda para baixo o tempo inteiro. E você vê, por exemplo, conteúdo como Grávida aos 13 com 5 milhões de visualização. Então tudo aquilo que denigre a imagem do homem, provoca mediocridade, o algoritmo bate palma. E aquilo que é verdadeiro, ele simplesmente restringe. E cada vez mais vai restringindo, até chegar a um certo ponto que a gente não pode falar mais nada aqui. Então já adianta de mão, se você quer saber mais conteúdo como esse, principalmente os conteúdos que eu já nem posso mais falar aqui, tem um link na descrição, tá? Você vai participar do nosso conteúdo premium. E qual que é o conteúdo premium desse vídeo de hoje? Porque esse mesmo vídeo ele serve, tá? Você vai perceber que vai chegar num certo momento aqui que o vídeo acaba aqui no YouTube, mas ele continua, tá? Para o pessoal que é premium aqui, o vídeo continua. O que que você vai aprender nesse conteúdo premium? Caim, a marca de Caim, a maldição de Caim e as histórias alternativas sobre Caim. Nós vamos falar dos livros apócrifos sobre Caim, tá? Nós vamos falar, além da marca da maldição, nós vamos falar a transformação de Caim e Lilith, tá? Isso tem a ver também com outras histórias apócrifas que nós vamos falar. E a história do primeiro homem de ferro na Bíblia. Aconteceu, o primeiro homem de ferro, pelo menos é um conteúdo especulativo, mas não é a primeira vez que alguém tenta subir aos céus. Nimrod não foi o primeiro que tentou subir aos céus. Nós temos outros que vieram antes dele, construíram-se trajes e tentaram se erguer aos céus. Inclusive tem culturas maias que falam sobre isso. Então nós vamos falar sobre isso também no conteúdo premium, tá? Então esse conteúdo especulativo se encontra no premium. Agora o que você vai aprender hoje que eu acho que é muito importante? Nós vamos falar aqui sobre duas coisas que é extremamente importante. Existe a linhagem da semente da serpente. A analogia semente da serpente, ela vem de um conceito que obtive um filho de varão, obtive um filho do Senhor, obtive um filho de Baal. Baal, a antiga serpente. Então quando se fala linhagem da antiga serpente, está se falando que Eva teve relações com Lúcifer. Tá? Relações sexuais que no ventre da mulher teve Caim de uma linhagem e Abel de outra. Nós vamos discutir isso nesse vídeo de hoje, importante falar. E nós vamos pegar a própria Escritura como referência para a gente poder aprender. Mas nós não vamos pegar a Escritura para poder deixar isso aqui, assim, a gente bateu um martelo no ponto final e acabou de ser realmente o vídeo definitivo. Eu não vou pegar o grego para poder explicar. E eu também não vou pegar a Bíblia que foi escrita após o Concílio de Nicéia. Tá? Porque o Concílio de Nicéia ele acabou removendo algumas passagens bíblicas. Então eu não vou pegar nem a Bíblia após o Concílio de Nicéia e nem também o grego. Vou pegar logo o aramaico e o hebraico. E é uma luta para poder interpretar o hebraico e o aramaico, porque já vem sendo adulterado desde Babilônia, Jericó. Os caras sempre vão adulterando as palavras, tá? Então assim, já vou pegar aqui pra gente poder botar um ponto final nisso, tá? Vamos pegar uma passagem bíblica. Então vamos lá pra gente poder entender, tá? Acompanhe comigo aqui, olha só. Vamos lá.
E Adão, olha só essa frase. E Adão tinha relações com a sua esposa Eva. E ela concebeu e dar à luz a Caim. Com a ajuda do Senhor eu trouxe o homem. Essa aqui é a passagem bíblica. Se não me falha a memória, é Gênesis 4:1, tá? Se não me falha a memória. Mas é bem no começo de Gênesis. Só que essa tradução aqui não é a mesma que a tradução de Ferreira de Almeida. E também não é a mesma tradução da Bíblia King James, nem de qualquer outra. Essa tradução foi eu que fiz, tá? E Adão tinha relações com sua esposa, Eva, e ela concebeu a dar à luz a Caim. Com a ajuda do Senhor, eu trouxe um homem. Peguei o dicionário Strong, tá? Bibli Hub, eu deixei até as fontes aqui embaixo, depois na próxima página. E eu mesmo fiz essa tradução, tá? Ela existe, tá? Não foi eu que criei, eu só fiz a tradução, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? Vamos lá, olha só. A gente pega aqui no hebraico, e no hebraico a gente tem um dicionário chamado Strong, que mostra a palavra, né? Para você poder entender o conceito bíblico, muitas vezes a mesma palavra aparece em várias partes da Bíblia, em várias partes. Então, por exemplo, você fica com dúvidas para saber se aquele tipo de nome representa uma árvore, você vai pegando as passagens bíblicas paralelas e fala, realmente é uma árvore. Então, para isso que serve o dicionário Strong. Então, pegando pelo dicionário Strong, traduzindo pelo dicionário Strong em hebraico, tá? E aramaico, tá? Que tem-se a sua semelhança, nós temos isso aqui, tá? Olha só. E Adam tinha relações com a sua esposa, Eva, tá? E ela concebeu a dar à luz Caim, com a ajuda de o Senhor. Eu nem quis alterar. De o Senhor, tá? Eu trouxe um homem, ela disse. Aqui é a versão que eu tô aqui editável, mas tem a versão PDF para você, tá? Aqui é o seguinte, ó. Vou deixar aqui bem explícito. Com a ajuda de quem? Com ajuda, tá? A palavra et em hebraico, com a ajuda, tá? Não é obtive do varão, é com a ajuda, tá? É isso que eu falo, a Ferreira de Almeida, eu já peguei versões da Ferreira de Almeida que tinha a palavra deuses. Então tem que tomar cuidado com as versões que você pega. A Bíblia, ela é invalidada? Não, não é. Você tem a história de Jesus, história de Caim e Abel, história de Adão, Abraão, Noé. Você tem histórias, até o Apocalipse. Não invalida, não é porque tem partes erradas que se invalida a história. Infelizmente, a Bíblia só é permitida que seja adulterada porque o coração de muitos se esfriou, tá? Então vamos lá, olha só, com a ajuda de et, essa é a palavra, tá? Agora fala o seguinte, obtive do Senhor não, com a ajuda. E Senhor, tá? Importante eu falar isso aqui, tem sim a sua tradução no hebraico, tá? Eles falam que é Jeová. E eu, praticamente falando, eu não confio nessa tradução chamando o Senhor de Jeová, tá? Mas sim, existe o termo Senhor, de senhorio de alguma coisa que tem a posse. Existe esse contexto, tá? O que acontece é que no português brasileiro, o português é uma língua originada do latim. Aí as pessoas falam, o latim veio não sei o que de Portugal. Não, o latim veio de Roma, tá? Veio primeiro o grego, depois com as derivações do grego veio o latim. E com as derivações do latim veio o italiano. Então, o latim é uma língua grega, de origem grega, tá? Bem antiga. Então, por exemplo, quando você pega aí a palavra Senhor no português, tem traduções do dicionário Aurélio representando Baal. Mas não é porque o dicionário Aurélio colocou Senhor como Baal que a Bíblia, que veio muito antes do dicionário Aurélio, escreveu Baal lá. Muito pelo contrário. Senhor vem de senhorio, que toma posse. Tá bom? Por isso que tem... Inclusive tem a tradução de Senhor no hebraico, no aramaico, tá? Agora, o nome Javé, eu já não botaria a mão no fogo, tá? Porque as adulterações em hebraico são bem constantes. Mas o fato é, não pelo nome, qual que é o fato aqui que é importante falar? Olha só, Eva, e ela concebeu a dar à luz, tá? Caim, com ajuda, não foi do varão, ajuda, o termo correto, dicionário Strong é ajuda. Então, aquele que estava com Eva, não importa se fosse o adversário, não importa se fosse o Criador, óbvio que é o Criador, mas não importasse, foi ajuda, não foi concebido a ela, entendeu?
Então acontece o seguinte, com a ajuda et, tá? E ela fala a dar à luz, ok? No dicionário Strong você tem referência sobre isso, tá? Então ela veio a dar à luz. E fala o seguinte, que Adão obteve relações com Eva, tá? Teve relações com Eva. E Adá, ok? Teve relações com Eva. Então nós temos aí as referências que falam sobre isso. Eu trouxe, e ela disse, eu trouxe um homem, tá? Agora, por que ela trouxe, por exemplo, um homem? Dicionário Strong 376, um homem. Ela trouxe uma besta? Ela trouxe um reptiliano? Ela trouxe um extraterrestre? Ela trouxe um semideus? Não, ela trouxe um homem, tá? Inclusive, a gente tem referências sobre isso. O pessoal pensa, pô, Caim era uma linhagem que parece... Eu já cheguei, eu vou te confessar, no passado eu já pensei nisso também. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo aqui. Quando você estuda pouco a ciência, você se afasta de Deus. Quando você estuda muito a ciência, você se aproxima de Deus. Quando você estuda pouco a Bíblia, se afasta de Deus. Quando você estuda muito a Bíblia, se aproxima de Deus. O contexto é, eu não estudei profundamente para poder entender que era homem. Porque você, quando estuda de forma superficial, você abre o YouTube, abre o Google, Caim era um bode, meio homem, meio... Pronto, acabou, é isso. A pessoa não pega para estudar. E aí começam os problemas. Então a gente tem referências sobre homem, a palavra homem aqui, porque Eva, ela teve a ajuda de Deus e trouxe um homem. Palavra homem aqui, vamos pegar aqui pra gente poder ver. Olha só, dicionário Strong, tá? O que é, inclusive as duas fontes estão aí, você pode pesquisar, você pode copiar e colar no seu navegador, que é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau aqui, tá? No conceito literal, tá? Eu mostro pra você aqui que não tem segredo nenhum, você pode chegar à mesma conclusão através dessas duas fontes. São só duas pequenas fontes para você poder pesquisar, tem mais. Mas com essas duas você já vai aprender. Então olha só, a Strong Concordance, tá? A concordância dessa palavra aqui. Vamos lá para você poder entender, tá? A palavra é ish, ok? Ish é a transliteração, não é como se escreve, é a transliteração. A conceito original de como se escreve está em hebraico, tá? Isso quer dizer o quê? Homem. Ish é homem. Nas Sagradas Escrituras, quando tem a palavra ish, ela representa homem. E olha só onde que está escrito homem na Bíblia. Está escrito aqui, ó. Então o Senhor Deus tomou o homem no jardim. Logo de cara, Deus falou, então tomou o homem, pegou Adão e colocou no jardim. Adão é o quê? Um homem. E o que é Caim? Caim também é o quê? Um homem. A palavra é ish, ok? A palavra é ish do mesmo jeito. Então simplesmente isso mata essa teoria de que Caim tinha qualquer outro tipo de linhagem. Você pega o dicionário Strong, você vai ver. Inclusive, a referência do Strong é 376 para homem. Então Caim era um homem. Caim não era um animal, não era mutado. Isso invalida a teoria de que a serpente coabitou com Eva. Quando você estuda pouco a Bíblia, você pensa, obtive o filho de um varão, varão é Baal, não sei o quê. Dicionário Aurélio, né? É o que eu digo pra você, meu. Eu não confio nesses caras que veio agora. Quando você pega a literatura antiga, tá lá homem, tá? Inclusive, é até fácil da gente fazer uma reflexão teórica sobre isso. Pensa comigo, desculpa a palavra, o capeta, ele tá tentando colocar a linhagem dele na Terra. Quem que é o anticristo? É o quê? É a encarnação do capeta na Terra ou do filho dele. Não é isso que é o anticristo? Então ele tá tentando ainda, né? Poxa vida, ele tá tentando, tem sei lá quantos milhares de anos aí. Mas aí o pessoal fala, não, ele já conseguiu na primeira, lá na Adão e Eva. Como se Deus fosse permitir que o adversário pintasse e bordasse com a linhagem do Criador. Claro que não. É como Jesus Cristo dizia, homicida desde o começo. Não vem para além de matar, roubar e destruir, meu amigo. É isso que ele provoca na vida das pessoas. Então, simplesmente, não tem essa linhagem. Então, nós desmistificamos duas coisas aqui. Primeiro, Caim era homem, tá? Isso é fato, é indiscutível. Porque o que eu vejo hoje é uma arrogância, uma preponderância do ser humano, tá entalado, uma preponderância. Por quê? Porque o ser humano quer chegar em Deus assim, ó,
Toma, Deus, tá aqui a Bíblia, eu vou te ensinar a escrever a história da humanidade. Tem canais aqui no YouTube, que eu prefiro evitar dizer o nome, que falta só pegar a Bíblia, tá aqui Deus, ó, já escrevi pra você a história. Tem gente que quer ensinar Deus a escrever a história da humanidade, meu amigo. Tá de sacanagem comigo? Tem pessoas que estão achando que sabem mais do que Deus. Então, olha pra você ver. Os caras foram perseguidos, lutaram pra trazer a verdade. Tem gente que acha que agora nem os profetas, nem os apóstolos ousaram distorcer a Bíblia. Mas esses caras, ó, não adianta. Eu já fui assim no passado. E eu percebi que faltava uma coisa na minha vida. A palavra é Jesus. Não adianta você estudar a Bíblia sem colocar Jesus Cristo como Deus. Não dá. É impossível. Se você tentar ler a Bíblia sem Jesus Cristo ser Deus, você vai cair em Baal, você vai cair não sei o quê. Daqui a pouco, meu amigo, você tá fazendo uma magia negra. Porque Jesus Cristo, ele é Deus. Se você não assumir isso, você está criando misticismo dentro da Bíblia. A verdade é essa. Não tem o que falar. Tá entendendo? Então, por exemplo, deixa eu te explicar aqui. A palavra homem é representada na Bíblia diversas vezes. Então isso desmistifica sobre Caim. São pergaminhos antigos, são milhares. Não é só um pergaminho que foi encontrado. É um pergaminho, dando um exemplo, no Egito, outro nascido, referência da mesma coisa. Tá entendendo? Isso que é importante eu falar aqui pra você. E a marca de Caim, curioso fato, é número 7 ou 6. Porque o pessoal fala que aquela logo da Monster, inclusive o logo da Monster é o número 6, tá? Eu não sei se é em aramaico ou hebraico. É um algoritmo, eu sei que ele é número 6. E o número 7 é esse aí que você tá vendo. E muitos dizem que a maldição de Caim é o número 7. Eu vou ser bem honesto. Existe uma numerologia divina? Existe. Deus, ele cria as coisas de forma simétrica, né? Por exemplo, o universo, ele está em profunda harmonia. O corpo humano, ele está em profunda harmonia. A natureza está em profunda harmonia. Isso só é acarretado através de uma matemática harmônica. Não tem outra maneira, não é através do caos. Então, simplesmente, Deus cria as coisas de forma harmônica. Agora, você acha que Deus escolhe números? Eu acho que não. Eu acho que Deus é dono de todos os números, né? Deus é dono de todos. Quem fica nessa história, 13, 6, 666... Eu sei que 666 tá no Apocalipse, mas eu falo assim... Quem fica nessa história, 13 é mil, 11 é mil, 9 é mil, 10 é mil... É o adversário. Deus é dono de tudo, meu amigo. Tá entendendo? Não precisa ficar escolhendo número. Então eu queria falar isso aqui pra vocês. Então a marca de Caim, curioso fato, ela é o número 7, tá? Só pra poder te avisar. Então assim, qual é o conselho que eu quero falar pra você aqui que tá me assistindo, tá? Ó, Caim não pertence à linhagem da serpente. A serpente não é um reptiliano que simplesmente coabitou com Eva e deu à luz a um filho reptiliano. Não, não é, cara. Desculpa, não é. Você vai lá pra Deus e fala assim, ó Deus, então eu quero reescrever a história. Vai lá, conversa, tenta explicar pra Deus que você quer reescrever a história. Vamos lá, o que ele vai falar com você. Então acontece basicamente o seguinte, deixa eu te explicar. Existem anjos e existem hierarquias de anjos. Basicamente todos os anjos são iguais. A diferença são as suas hierarquias. Basicamente, não são, é basicamente, pra ficar fácil de explicar aqui. E os querubins em aramaico, se não me falha a memória, ou grego, tá, eu tenho que lembrar. Mas querubins, eles têm formatos de animais. Os anjos, eles não têm formato humano. Eles têm formatos de animais. Então eles podem sim ter formatos de animais. E muitas vezes na Bíblia é representado como um animal, lá no Jardim do Éden. Então o que falta ser explícito ali na Bíblia é que foi um anjo que convenceu Eva e Adão a pecar. A culpa não foi só de Eva, tá? O pessoal coloca a culpa em Eva. Não, a Eva pecou, Adão pecou, tem que assumir, porra. Adão, vou falar bem a verdade, Adão pra mim teve uma hora que foi covarde. Colocou a culpa, Eva pecou, e aí Deus chegou e falou assim, o que você tá fazendo aí? A cobra me enganou. Aí, olha só, colocou a culpa na cobra. E Adão jogou a culpa em Eva. Adão, o que você está fazendo essa comida? Não, foi a Eva. Já jogou a culpa da mulher. A mulher, para não assumir a culpa, já jogou a culpa em Adão. Já está errado ali. O ser humano, quando Adão percebeu o erro que ele fez, quando Adão percebeu a besteira que ele fez de mentir para Deus, porque o pecado, um dos piores pecados que você pode fazer é mentir para quem... Deus vê tudo. E mentir para Deus é a pior coisa que você pode fazer. Então, assim, nesse aspecto, Adão foi bem feliz. Mentir para Deus, não, foi culpa da Eva, foi culpa dele. Ele também está responsável por isso.
Então o que acontece hoje? Falta humanidade nas pessoas, reconhecer os erros. Então Adão e Eva, tá? Só para te avisar que são seres humanos, falhos. Deus, eu fiz uma aula aqui, essa aula que você está vendo, não sei quando você está vendo, para trás dela tem uma aula que eu falei só sobre Adão e Eva. Deus criou o ser humano falho e tem um propósito. Tem um propósito, tá? O motivo do ser humano ser falho tem um propósito. Eu acho bom você assistir o último vídeo para você poder entender. Então, basicamente é o seguinte, tá? Não é que... Inclusive, tem algumas culturas que falam que a mulher é submissa ao homem e tal. Não, a mulher não é aquela que é submissa ao homem, não. Longe disso, tá? A mulher tem o mesmo valor que o homem. O que aconteceu é o quê? Deus estipulou trabalhos diferentes para o homem e para a mulher, tá? Só para te avisar. O homem tem um trabalho, a mulher tem outro. O trabalho da mulher é o trabalho mais importante, que é cuidar da família. Só que acontece o seguinte, não é nada de submisso, porque eles entram em umas histórias loucas aí de Lilith, cara, que ó, depois eu até conto pra você. Inclusive eu não posso nem contar, né, porque eu prefiro deixar na área de membros. Então assim, Adão e Eva foi uma criação divina de Deus, ok? Que foi concebido a criação da raça humana, tá? E eram definitivamente homem e mulher, Caim e Abel definitivamente homem, tá? Gênero humano, então não teve nada desse problema aí. Tá bom? E essa história aí de outras coisas eu deixo pra depois. E o conteúdo VIP agora, que essa aula vai acabar. Quem tiver aqui agora no conteúdo VIP, eu vou falar sobre Caim ainda está vivo, vou explicar as histórias por trás disso. Inclusive tem um livro, para quem é conteúdo VIP aqui, você vai ficar abismado com algumas histórias, alguns relatos. Marcas da maldição, tá? Você vai entender bem por que essas marcas existem. A transformação de Caim e Lilith, isso tem a ver depois de Caim ser gerado, meu amigo. Não tem nada a ver com antes, isso tem a ver depois da maldição de Caim, tá? E a história do primeiro Homem de Ferro, tá? Você vai entender que, ó, o segundo filme, eu não posso nem falar os nomes aqui, mas o segundo filme do Homem de Ferro, a primeiro e o segundo, tem tantas referências bíblicas que é fácil de provar pra você que já existiu isso aí, tá? Bom, então assim, pro pessoal do YouTube, eu vou ficando por aqui, tá? Porque tem conteúdos que eu não posso falar, infelizmente, desculpa, mas o YouTube não permite. E pra quem estiver na área de membros, que não é cara, muito pelo contrário, você tem 1 ano de acesso, se você fizer a conta aí, não chega nem R$9, nem R$7 por mal chega a R$7 por mês. Você paga uma única vez, tem 1 ano de acesso, tem o e-book premium e tem o vídeo que vai continuar agora, tá bom? Então pro YouTube eu me despeço e pro pessoal da área de membros a gente continua aí.